No vídeo de hoje, informações importantes sobre William Howard Durham, teólogo, evangelista pentecostal norte-americano. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. William Durham era natural de Kentucky e, de acordo com seu diário, não era convertido quando se juntou à Igreja Batista em 1891. Após uma revelação, ele resolveu se tornar ministro. Logo depois, aceitou e recebeu o movimento pentecostal em sua comunidade, formada logo após de sua chegada de Los Angeles. Congregava não apenas americanos, mas também italianos, escandinavos, persas, assírios e canadenses, que partiam para os seus países proclamando o movimento do Espírito Santo. Uma das ideias defendidas por Durham foi a da obra consumada. Ela foi a primeira ruptura na família pentecostal. Segundo a visão tradicional do movimento Holiness e dos primeiros pentecostais, seguindo João Wesley, existia uma experiência instantânea de inteira santificação ou perfeição cristã, separada da experiência da conversão. Era chamada de segunda bênção, sendo considerada uma reparação necessária para uma terceira experiência, o batismo com o Espírito Santo, a nova experiência pentecostal. Então, em 1910, William Howard Durham, pastor da missão da Avenida Norte, em Chicago, questionou essas ideias, insistindo no que ele denominou a obra consumada no Calvário, ou seja, a obra de Cristo na cruz era suficiente tanto para a salvação quanto para a santificação. Então, os pentecostais da obra consumada passaram a entender a santificação como um processo gradual. Em 1915, essa já era a posição preferida de aproximadamente metade dos pentecostais americanos e hoje da maioria deles. Durham era contra a tentativa de transformar o pentecostalismo em uma denominação, e sua filiação à Igreja de Deus em Cristo, que havia se separado da Rua Azusa por questões de etnia, é puramente administrativa. Para ele, o maior obstáculo ao avanço da causa de Jesus Cristo era as denominações. Eu desejo dar o meu testemunho para a glória de Deus e na esperança de que Ele irá promover bênção para quem ler. 9 anos atrás, eu estava profundamente convicto do pecado, através da Bíblia e do Espírito movendo-se em mim, o que continuou a fazer até que eu verdadeiramente me arrependi dos meus pecados e sinceramente procurei ao Senhor, finalmente entregando tudo a Ele e pedindo a sua misericórdia. Ele revelou Cristo morrendo na cruz ao meu coração e a sua voz me sussurrou: Cristo morreu pelos seus pecados. Imediatamente meu coração acreditava e sua paz inundou minha alma e a alegria de sua salvação foi maravilhosa para mim. Assim, agarrei pela fé a verdade da santificação e o Espírito testemunhou ao meu coração que o trabalho foi feito e foi isso que o Espírito Santo maravilhosamente operou em minha vida. 5 anos atrás eu fui chamado para o ministério e todos esses anos o Espírito tem estado comigo de uma forma maravilhosa. Às vezes eu seria cheio pelo seu poder. Eu sinceramente acreditava que havia sido batizado com o Espírito Santo e que era a testemunha dele. Deus tinha feito tanto por mim que era difícil acreditar que havia mais, exceto, claro, o desenvolvimento para com Deus. E ainda havia um desejo em meu coração para alguma coisa.
Eu viajei como um evangelista de costa a costa e preguei o evangelho em quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos, falando tão alto com 1.000 pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes vendo de 25 a 100 pessoas vindo ao altar em uma única reunião. E muitos foram salvos, curados e muitos santificados. Mas de alguma forma tudo isso não me satisfazia e por um ano a fome do coração aumentou. Como todas as pessoas que conheci na santidade, eu ficava orando pelo poder, amor e etc. Finalmente, eu ouvi da obra de Deus em Azusa Street, em Los Angeles, e disse ao meu povo: esse é o trabalho de Deus. Mais tarde, ouvi alguém pregar que o falar em línguas era a evidência bíblica que recebemos o batismo no Espírito Santo, e não entendi. Mas eu vi que aqueles que estavam falando em línguas tinham algo que eu não tinha, e eu finalmente tornei-me um buscador. E o Senhor me impulsionou para ir a Los Angeles e participar das reuniões e buscar o batismo no Espírito Santo. Finalmente, em 8 de fevereiro, eu cheguei lá, e no domingo, dia 10 de fevereiro, participei de meu encontro durante todo o primeiro dia. O primeiro homem que conheci ao entrar no edifício foi Black de Houghton, Minnesota, que ainda acreditava que ele havia recebido o batismo com o Espírito Santo na santificação e as unções e recheios que se seguiam. Mas eu disse a ele, eu estava convencido de que o que eu tinha não era o batismo. A primeira coisa que me impressionou foi o amor e a união que prevaleceu na reunião e a doçura celestial que encheu o ar que eu respirava. Eu quero dizer aqui que eu atendi muitas reuniões na santidade, grandes acampamentos e convenções, mas eu nunca senti o poder e a glória que eu senti em Azusa. E quando cerca de 20 pessoas juntaram-se a cantar o coro celestial, que foi a música mais arrebatadora e sobrenatural que já caíram em meus ouvidos mortais. Parecia, e ainda me parece, que eu não poderia cantar naquele coro. Eu sei que veio direto do céu. Eu me tornei um sério candidato, e dia após dia busquei ao Senhor, e Ele foi fiel a mim. Ele mostrou-me como Ele me viu. Nunca vou esquecer o estado total de desamparo com que Ele me reduziu. Ele até tirou o espírito de oração. O meu testemunho foi retirado de mim. Vi-me como se estivesse separado de Cristo, e isso me deixou desesperado. Nunca vou esquecer a fidelidade de Boa Irmã e outros em lidar comigo. Ao lado de Deus, eu sou grato a eles, queridas almas fiéis que oferecem as suas vidas para os outros, e toda a recompensa que recebiam pelo que pude ver era simplesmente a roupa que vestiam e a comida que comiam. Depois que eu tinha estado lá um pouco mais de 2 semanas, dedicando todo o tempo para buscar o meu Pentecostes, em uma tarde de terça-feira, quando muito desanimado, de repente, o poder de Deus desceu sobre mim. Eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu, mas foi maravilhoso. Pareceu que o meu corpo, de repente, se tornou poroso e que uma corrente elétrica se virou para mim de todos os lados. E durante 2 horas eu estava sob seu grande poder. E ainda assim, eu não sabia que não havia sido batizado. E ainda assim, eu sabia que não havia sido batizado, embora eu literalmente me sentisse transparente e uma maravilhosa glória veio em minha alma. Mais uma vez, na quinta-feira seguinte à noite, seu poder veio sobre mim e eu estava prostrado no chão por 2 horas. E eu sabia que ainda não tinha sido batizado, mas eu recebi uma grande elevação espiritual. Mas na sexta-feira, 1º de março, seu grande poder veio sobre mim, até que me empurrou e estremeceu sobre mim por cerca de 3 horas. Era estranho e maravilhoso e ainda glorioso. Ele trabalhou todo o meu corpo, uma sessão por vez.
Primeiro os meus braços, então meus membros, então meu corpo, minha cabeça, então meu rosto, então meu queixo. Finalmente, a 1h de sábado, 2 de março, depois de estar sob o poder por 3 horas, ele terminou o trabalho em meus órgãos vocais e falou através de mim em línguas desconhecidas. Levantei-me perfeitamente consciente, exterior e interiormente, que eu estava totalmente batizado no Espírito Santo, e o diabo não pôde fazer que eu duvidasse. Primeiro, eu estava consciente de que o Espírito Santo havia entrado em mim e que me possuía mesmo o meu ser físico, em um sentido literal, tanto que ele podia, à sua vontade, tomar conta dos meus órgãos vocais e falar qualquer língua que ele escolhesse através de mim. Então, eu tinha tal poder sobre mim e em mim como eu nunca tive antes. E por último, mas não menos importante, eu tinha uma profundidade de amor e doçura em minha alma que eu nunca tinha sonhado antes, e uma santa calma tomou conta de mim, e uma santa alegria e paz que é profundo e doce, além de qualquer coisa que eu já experimentei antes, mesmo na vida santificada. É a vitória que ele me dá todo o tempo. Quase 3 semanas se passaram e tudo isso está comigo e está aprofundando o tempo todo. Minha alma está derretida outra vez e muitas vezes eu me sinto assim. E eu acredito que é um dínamo de poder em mim. Não há nada egoísta sobre isso, mas é insondável, real, literal, abençoado, grande. Oh, que todo mundo possa procurar e encontrar esse maravilhoso presente de Deus. É algo que fala por si. Eu não tive que provar nada aos irmãos que encontrei quando eles me ouviram falar em línguas e louvar ao Senhor. Eles apenas exclamaram: Irmão Durham tem o seu dia de Pentecostes. Glória a Deus! Depois de receber o batismo, fiquei alguns dias na casa do irmão e da irmã Ostenberg, a quem sou profundamente grato por sua grande bondade para mim. E para o Colorado Springs, em 6 de março. Domingo, dia 10, preguei 3 vezes no Garhal para uma casa lotada, e o poder de Deus veio sobre o povo. 50 pessoas vieram para o altar e vários falaram em língua. Eu também passei 2 noites em Denver, pregando para grandes audiências e altares cheios, e muitos falaram em línguas. De lá, eu vim para Iowa e preguei 2 vezes na missão, que estava lotada. O altar estava tão cheio que eu não podia chegar a todos os candidatos para lidar com eles. Sábado, 16 de março, cheguei em casa e vi que o Senhor tinha cuidado bem da minha querida esposa e do bebê durante a minha ausência. E domingo, dia 17 de março, teve a maior participação na história da missão. E novamente, o altar estava cheio, que era difícil de lidar com as pessoas. E assim, o trabalho continua. O Espírito cai como chuva onde quer que eu pregue sua palavra. E parece que não há nenhum esforço da minha parte. Vou terminar o meu testemunho dizendo a todos que o lerem: esta obra é de Deus, não há dúvida, e gostaria de aconselhar todos os meus amigos para buscar o batismo no Espírito Santo até que obtenha as provas em línguas, pois ela sempre segue, e não conheço nenhuma exceção. Agora, só uma palavra sobre o irmão Seymour, que é o líder do movimento Debaixo de Deus. Ele é o homem mais manso que eu já conheci. Ele caminha e conversa com Deus. Seu poder está na sua fraqueza. Ele parece manter uma dependência desamparada em Deus e é tão simples de coração como uma criança. E ao mesmo tempo é tão cheio de Deus que você sente o amor e o poder toda vez que você chega perto dele.
William Howard Durham pastoreou a Avenida Norte Missão em Chicago, onde muitos primeiros líderes do movimento pentecostal participaram. Ele espalhou a mensagem de Pentecostes através de um periódico mensal, o Testemunho Pentecostal. Talvez ele é mais conhecido por desenvolver a doutrina da obra completa de Cristo. Esta era uma contradição direta da segunda obra da santificação, pregada por Charles Parr, Seymour William e outros pentecostais. Embora as opiniões de Durham fossem muito controversas na época, hoje elas foram adotadas pela maioria dos pentecostais. Quando Durham pregou a obra acabada, a mensagem na Rua Azusa Missão, Seymour o trancou para fora do prédio. Durham abriu outra missão em Los Angeles e levou muitos fiéis da Azusa. Este foi um dos fatores que levaram ao declínio do avivamento da Rua Azusa. Charles Parr foi tão ofendido pela doutrina de Durham que ele desafiou publicamente. Infelizmente, Durham, que sofria de tuberculose, pegou uma gripe em Chicago que desenvolveu em pneumonia e, com as complicações das doenças, levaram-no à sua morte prematura em 1912. Sua morte não encerrou a polêmica que continua até hoje. Em 1907, o pastor da Avenida Norte Missão de Chicago, William Howard Durham, visitou a missão da fé apostólica de Seymour em Los Angeles, onde foi batizado com o Espírito Santo, e teria ouvido de Seymour que onde ele pregasse o Espírito seria derramado sobre as pessoas. No retorno para Chicago, Durham transformou sua igreja em uma missão pentecostal e se tornou o principal divulgador da nova doutrina na região. Tomaram contato com o pentecostalismo em sua igreja, entre outros Aimee Semple, futura fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, e Luigi Franciscon, italiano, que fundaria a Congregação Cristã no Brasil em 1910. Foi ali também que Gunnar Wingren tomou contato com o pentecostalismo. Foi no contexto de efervescência do pentecostalismo na primeira década do século XX que Wingren e Berg, após se conhecerem na igreja de Durham, em Chicago, passaram a nutrir o desejo de também se tornarem missionários. Wingren informa ter recebido a chamada divina para viajar ao Brasil em 1910 em uma reunião de oração na casa de Adolfo Uldin. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.